Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje venho com a segunda parte de Histórias Verídicas, Amor Vendaval. Portanto, se você não assistiu a primeira parte deste relato, eu vou deixar o link aqui em cima. Caso já tenha assistido a primeira parte, acompanhe a segunda parte agora aqui no canal. Bom, começando aqui com o e-mail do Ronaldo, que é um nome fictício, né? Continuando aqui com o e-mail dele, ele diz que ele estava em Recife e ele perguntou para a Lidiane se ela gostaria de passar o carnaval com ele, para eles se divertirem e conversarem. Então agora eu vou continuar lendo aqui o relato dele. Eu queria saber se ela não gostaria de fazer uma faculdade de Direito, pois por estar trabalhando no escritório de advocacia, o novo sonho dela era ser advogada. Pois quando trabalhou no escritório de contabilidade, seu sonho era fazer contabilidade ou administração. Ela me fez pagar 2 anos de faculdade particular de administração e não terminou a faculdade. Então ela veio passar o carnaval em Recife e veio com a irmã mais nova, que é um dos macacos voadores dela. Pois fez uma imposição que só viria se a irmã viesse junto. Passamos um ótimo carnaval, o melhor da minha vida. E claro que as despesas foram todas minhas. Deixei de pagar contas da casa para trazer ela e a sua irmã. No dia de ir embora, Lidiane começou a chorar tanto que eu fiquei com tanta pena que comecei a chorar também. E perguntei para ela o que estava acontecendo, sendo que o nosso carnaval foi tão bom. Ela respondeu: eu não gosto de despedidas, mesmo sabendo que daqui a alguns dias íamos nos ver. E assim foi embora de volta para casa. No dia em que ela chegou em casa, a amante dela, que era aquela outra mulher, já estava esperando ela dentro da minha casa, e a empregada que ficou com as crianças que me contou tudo. Tive um ataque de fúria, liguei para ela, xinguei, ameacei até matar as duas. E claro que ela me bloqueou no WhatsApp por 3 dias e não falou comigo mais. Passados 3 dias ela me desbloqueou, me chamou de amor e perguntou se eu estava mais calmo. Quando ouvia aquela voz, eu ficava estático e me acalmava assim de certa forma. E isso acontece muito, porque para quem passa pelo abuso com o narcisista, basta ouvir a voz do narcisista, parece que está ouvindo uma voz de comando. Porque o narcisista, ele durante o relacionamento todo, ele nos condicionou à submissão e à obediência. Então o narcisista ele pega e eles utilizam muito isso no Hoovering. Tem narcisista que ele não vai só ali na mensagem de texto. Ele faz questão de ligar para a vítima. Por quê, Carol? Para a vítima ouvir a voz dele. Porque através da voz, ele já consegue fazer aquela vítima ter alguma reação, que é o que ele precisa para puxar suprimento. Então a vítima tem alguma reação. Ou a vítima vai ficar brava, ou a vítima vai ter crise de ansiedade, ou a vítima vai ficar ali naquela esperança daquele amor que foi embora. Alguma coisa vai acontecer, ou a vítima ela entra em estado de obediência total, como se ela estivesse passando por uma hipnose, como se aquela voz fosse hipnótica. E isso acontece muito. Então os narcisistas mais inteligentes, eles utilizam esses métodos. Eles sabem que a voz deles tem um certo impacto em cima da vítima. Então você vê que ela ligou aqui para tentar manipulá-lo, né? Dá para perceber isso. Era um comando que meu cérebro obedecia e se enchia de alegria e esperança que tudo iria mudar. Só que todas as vezes que ela fazia aquilo, algo ruim acontecia depois. O narcisista tem muito disso. Eu passei por isso também. Eles fazem você ter um dia assim maravilhoso e depois 10 dias de inferno. Então, às vezes, quando o narcisista é um monstro, ele me fazia ter aquele dia ímpar, eu já sabia, alguma coisa dentro de mim já dizia que eu teria 3, 4, 5 dias de terror. E era exatamente isso. É como se fosse, olha, agora você vai me pagar por eu te dar um dia de alegria. Sabe, parece uma coisa assim, olha, tô te dando esse dia de alegria, mas espera que o preço que você vai pagar vai ser bastante alto. E aí vinha triangulação, gaslight, mentiras patológicas, tratamento de silêncio. Quantas vezes
O monstro, ele me deu assim um dia maravilhoso e depois uma semana, 10 dias de tratamento silencioso, de assim, sumiço, sabe? Então eles fazem muito disso. A gente que pensa que, nossa, agora que vai melhorar, agora que vai mudar tudo. Não, pelo contrário, eles cobram com juros e correções monetárias cada momento bom que eles dão pra gente. Então aqui, né, ele colocou que ele achou que as coisas iam mudar, mas sempre acontecia algo ruim depois. No dia em que fez isso, ela me falou que tinha que fazer compras para casa e para as crianças, comprar comida e outras coisas mais, pagar a conta de luz e que estava tudo bem, que iríamos ficar numa boa. Eu dei meu jeito e arrumei dinheiro emprestado para mandar para ela, e foi a pior besteira que fiz. Não, na verdade não, né? Porque as crianças precisavam comer. Na mesma semana, ela mudou de casa, levou tudo que tinha para casa da mãe, saiu fugida, me abandonando sem eu saber. Só soube num domingo. Fiquei louco, desesperado e saí só com 3 mudas de roupas para a rodoviária de Recife. Nem avisei meu patrão que tinha viajado. Quando eu cheguei no Ceará, fui para a casa da mãe dela, onde ela estava com meus filhos. Quando ela me viu, ficou surpresa e disse que não era tempo de eu ter ido lá para vê-la. Detalhe, ela no dia que mudou não dormiu na casa da mãe e caiu de moto e quase quebrou a perna. A perna dela estava toda arranhada. Eu fui ali no desespero tentar meu último ato de submissão. Pedi para ela para a gente vir embora para Recife, que eu tinha perdoado tudo que ela fez. E quando disse isso, chorando, me ajoelhei e ela disse: se você fizer isso, eu vou me levantar daqui mesmo com a perna assim. E me levantei e sentei, e a gente ficou conversando. Passei uma semana naquela casa, dormindo na área da casa, pois no quarto que ela estava dormindo com o meu filho, Rafael, ela não deixou eu ficar. No dia de eu ir embora, eu levantei cedo para não perder o ônibus. Fui no quarto dela me despedir de meus filhos e dela, chorando. Eu pedi um abraço para ela e simplesmente ela se negou a me abraçar. Como aquilo doeu. Fui para a rodoviária e peguei o ônibus. Quando eu cheguei numa cidade a 100 quilômetros de distância de lá, eu resolvi voltar. E também meu patrão falou pelo WhatsApp que estava tudo fechado no Recife, que não dava para trabalhar, que eu ficasse em casa mesmo, pois ele não sabia ainda o que tinha acontecido. Enfim, voltei e quando cheguei lá novamente, ela não gostou de me ver, mas me deixou ficar. Na verdade, aqui era o descarte, né? Aqui é o descarte. E o narcisista, quando ele faz o descarte, muitas das vezes ele até desaparece. Ele não quer ver aquela pessoa durante aquele tempo. Depois eles fazem o hoovering. Mas tem formas e formas de descarte, todas cruéis, e uma das formas de descarte é o narcisista, ele não quer papo com você. Então, tem narcisistas que te bloqueiam de tudo, sim. Muita gente fala, não, narcisista não bloqueia. Bloqueia sim, some, desaparece. Por quê? Porque você já não serve mais para ele não vê mais suprimento para tirar de você, sabe? Ele já te rebaixou abaixo de lixo, então para ele você não serve para mais nada, é como se fosse uma coisa velha, quebrada, que ele quer jogar fora, e ele está de olho em outros suprimentos. Então provavelmente essa mulher estava com aquela outra mulher, elas estavam juntas, que era a nova vítima dela, o novo suprimento dela, o novo brinquedo, né? Então aqui, e reparem só, o narcisista, né? Apesar de que ele colocou aqui que eles conversaram, mas geralmente o narcisista ele não tem uma conversa franca na parte do descarte. Ou melhor, em parte nenhuma do relacionamento, o narcisista tem uma conversa franca. Você sentar para conversar com o narcisista é a mesma coisa de você sentar para conversar com uma criança de 3, 4 anos. Eles não entendem nada e não querem entender nada e nada entra na cabeça deles. O que importa é a decisão dele, é ele só enxerga ele mesmo dentro do mundo dele e acabou. Aí aqui, continuando, né, ela deixou ele ficar, não gostou dele lá, mas deixou ele ficar na casa da mãe dela. No dia seguinte tivemos uma briga muito feia e saímos nos tapas. Foi ela quem criou a situação. Depois disso passou 3 dias sem pisar na casa da mãe e só voltou porque eu mandei mensagem através do WhatsApp do meu filho falando que ele estava doente há 2 dias e ela não voltava para casa.
Eu ameacei ir no conselho tutelar prestar queixa dela. Sendo assim, ela voltou. Nós conversamos e fizemos as pazes e prometemos não brigar mais por causa das crianças. Mesmo assim, ela criou novas situações e por mais 2 vezes brigamos. E na última vez, a minha ex-sogra, né, que era a mãe dela, me falou: pega a moto e vai embora, porque ela tinha chamado a polícia. Eu fiz isso, resumindo, tive que passar mais de 1 mês naquela cidade, sofrendo, chorando, vivendo da ajuda do meu patrão e de outras pessoas. Vivendo numa pousada e sabendo notícias que ela vivia na farra com a sua amante. Sim, elas estavam juntas. Andei muito perto do suicídio, emagreci, fiquei doente, não dormia direito, me sentia vazio e sozinho. Vez em quando eu ia ver meus filhos, quando ela não estava lá, pois já estava com uma medida protetiva contra mim. Por isso que eu falo sempre para as vítimas. Eu até falo para as vítimas porque a gente entra no modo desespero, né? Descarte, quando acontece o descarte, a vítima ela tá tão dentro do ciclo abusivo que ela também entra no modo desespero. Então ela quer ir lá se vingar, quer tirar satisfação, quer quebrar tudo. Às vezes a vítima chega assim, mesmo praticamente à loucura, praticamente ao enlouquecimento. E eu sempre alerto, narcisistas, eles abrem medida protetiva sim, eles abrem processo. Além da difamação, além deles saírem por aí dizendo não aguento mais essa pessoa atrás de mim, eles podem sim chegar a te acionar na justiça. Então não brinquem com esses seres, não vão atrás desses seres quando vocês são descartados. Não façam isso, porque além das humilhações, das difamações que eles já fazem assim, por natureza, eles ainda podem sim abrir um processo contra vocês. Principalmente no caso de narcisistas mulheres, tá? Falando aqui, eu sei que o feminicídio está em alta, infelizmente, um país muito machista, mas as mulheres narcisistas, elas se aproveitam do que acontecem com outras mulheres, tá? Então isso elas utilizam a favor delas e contra vítimas. Elas podem abrir medida protetiva, podem acionar na Lei Maria da Penha, um montão de coisas, como outras mulheres como nós, que somos outras mulheres, a gente tem esse direito, elas utilizam isso a favor delas também. Então tomem muito cuidado. E as mulheres que lidam com homens narcisistas também, eles também podem entrar com medida protetiva contra vocês. Então tomem muito cuidado. Descobriu quem são esses seres? Peçam ajuda terapêutica, entre em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp. Hoje nós temos aqui vários canais no YouTube, mas não fiquem correndo atrás dessas pessoas, porque eles arrumam ainda uma forma pior de prejudicar vocês, mesmo após o descarte. A tortura narcísica, ela não termina com o descarte, ela continua. Ela só termina a hora que a vítima diz chega e entra totalmente em contato zero. Aí ela termina. Claro que o narcisista ele fica tentando quebrar esse contato zero depois. Né? Então aqui ele recebeu, né, uma medida protetiva, ela estava com medida protetiva, até que Deus ouviu minhas orações e eu comecei a dirigir, né, ônibus da empresa, de uma empresa em Fortaleza para Recife, né? Eu tive que pagar R$250 para ir para Fortaleza de táxi e vir embora para Recife. Quer dizer, na verdade aqui ele não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Ele conseguiu praticamente um ônibus e esse ônibus ele até pagou um preço razoável e conseguiu ir embora para Recife, pelo que ele está colocando aqui. Chorei a viagem toda. Quando eu cheguei em Recife ainda não dava para trabalhar e fiquei 2 meses ou mais sem trabalhar. Deprimido, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Só pensando em coisas ruins. Eu estava cheio de ódio e ressentimento. Isso é normal, né? Isso é normal, é um processo, é todo um processo. Eu orava, ajoelhava várias vezes ao dia pedindo para Deus me trazer aquela mulher de volta, meus filhos de volta, minha família de volta. O tempo foi passando e o desespero aumentando, nenhuma resposta. Quando eu tentava falar com alguma amiga dela, só recebia indiferença. Até que um dia, Deus teve misericórdia de mim e revirando algumas coisas no YouTube, me deparei com um vídeo sobre narcisismo.
E aí eu comecei a olhar mais e mais, e depois foram os vídeos de outros canais. Comecei a olhar lá para trás e, como num passe de mágica, tudo se encaixou. Ficou bem claro que ela provavelmente é uma narcisista maligna, o pior tipo que tem. Hoje estávamos com pendências na justiça, mas eu tirei um peso grande das minhas costas. Eu fiz um novo WhatsApp e contei tudo para ela, que já sabia quem ela era. E que eu tinha ligado para um monte de gente e tinha ouvido a verdade sobre várias mentiras dela. Então, pessoas maravilhosas, isso já é uma coisa que eu não aconselho. Eu vejo muito isso nos grupos. E se eu chegar nele e contar que eu sei quem ele é? Eu sei que ele é narcisista, que ele é sociopata, psicopata, eu sei que ele é do mal. Gente, eles não ligam para isso. Eles simplesmente não se importam. O narcisista, ele pode ter várias atitudes. Ele vai dizer que é você que é, ou que você está louco, louca, ou que simplesmente ele é isso mesmo e dane-se. É perda de tempo, isso não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Não vai. Eu sei que a gente fica aqui entalado, olha, eu sei quem você é, mas isso não vai alterar nada, não vai mudar nada, não vai alterar situação nenhuma. Não vai. O narcisista, como eu já falei aqui, ele não se reconhece como errado da história. Ele não se reconhece, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue. Então, quando acontece alguma coisa, que ele faz alguma coisa contra outra pessoa, ele acha que aquela pessoa mereceu. Ele projeta naquela pessoa todo o lixo que ele é. Então ele acha que aquela pessoa é a pessoa mais errada do mundo, porque ele está vendo aquela pessoa de maneira negativa, porque o narcisista, eu até vou comentar isso no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, nos vídeos posteriores, sobre a visão binária do narcisista. O narcisista, ele enxerga em preto e branco, então ou você é um suprimento positivo para ele, ou você é um suprimento negativo para ele. Se você está na parte da desvalorização, você é um suprimento negativo. Se você está na parte do descarte, você é um suprimento negativo. Então ele acha que tudo que ele fez pra você, você mereceu. Então não adianta você chegar nele e falar: você é mau, você é narcisista, você é perverso, você é sociopata, você é psicopata. Se for psicopata, então eles até se animam de serem descobertos, porque o psicopata, quanto mais maldade ele faz, que ele já carrega o sadismo junto com o transtorno, o narcisista perverso também, tá? Já chega naquele estágio, então eles já se animam de serem maus. Eu sou mesmo, eu sou mau, eu sou o mal. Eles já gostam de serem assim mesmo. O narcisista, ele não suporta que ataque o ego dele, né? A autoestima dele, então ele vai falar que é você que é. Quando já está num nível mais avançado de maldade, eles já dizem: eu sou isso mesmo, é isso que eu sou. E quando não é tanto, tá ali, né? Não chegou a tanto ainda, mas já tem o transtorno, ele vai falar que é você que é narcisista. Então é perda de tempo, gente. É contato zero com esses seres. Contato zero, zero total. E lembre-se, contato zero não é ficar olhando rede social, não. Não é ficar olhando para ver se a pessoa tá bem. Não é ficar recebendo mensagem de macaco voador. Contato zero, aquela pessoa está morta, morta e enterrada. Se possível, tenta esquecer até que ela passou na sua vida. Isso é o verdadeiro contato zero. O restante não é contato zero, não. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E eu vou deixar o link aqui também para quem tem dúvidas de como efetuar realmente o contato zero. Então, continuando aqui, ele começou a ver os vídeos nos canais, né, do YouTube. Né, e aí ele ligou para ela para dizer que ela era narcisista, maligna E aí ele começou a conversar com as pessoas, com os macacos voadores, né? E ele ouviu verdade sobre várias mentiras dela. É como eu falo, é só no final, na parte do descarte, que a máscara mesmo cai. Que aí a gente descobre um monte de mentiras, um monte de traições, um monte de enganos que a gente a gente nem imagina. A gente nem esperava. Então é na parte do descarte que, por exemplo, vem tudo à tona. Praticamente tudo, né? Vem tudo à tona. A gente fica até chocado, a gente fica até... Nossa, mas
essa pessoa é assim, essa pessoa fez tudo isso comigo? Sem eu perceber, vem tudo à tona. E as histórias antigas também, porque o narcisista, como eu já falei para vocês, ele tem um histórico, não são só as características, não é só a perversidade. O egoísmo extremo, ele tem um histórico de destruição por onde ele passa. Então aí você vai descobrir que aquela ex-louca, na verdade, era uma vítima, que aquele colega de trabalho que tentou trapacear com ele, na verdade não foi ele que não foi ele que trapaceou com o colega de trabalho. Então você vai descobrindo as mentiras e até coisas que ele fez e planejou fazer pelas suas costas. Então é a hora da revelação, e a hora da revelação é terrível, né? Disseram pra mim que eu sabia que ela me traiu a vida toda, né? E eu disse pra ela que eu sabia, que eu fiquei sabendo de tudo isso e que nunca mais ela iria me tocar, que eu iria fazer uma avaliação psicológica e o resultado já era certo, abuso narcisista. Eu iria mandar cópia desse laudo para o patrão dela e para várias pessoas que a conheciam. Então é o que eu falo, gente, a pessoa está dentro do ciclo de abuso, ela entra naquele negócio de vingança. Eu vou me vingar, eu vou desmascarar, eu vou fazer acontecer. Eu sei, porque eu já senti isso também. A gente sente isso, a gente quer fazer justiça. Poxa, como assim? A pessoa nos prejudicou pra caramba. A pessoa só fez maldade e ela vai sair dessa numa boa? Não vou deixar não. Mas eu falo pra vocês, isso é mais gasto de energia. Isso é mais gasto de energia, isso não resolve nada. Sabe, você acaba entrando naquela competitividade tóxica também, aí fica um lançando bomba de um lado, o outro lançando bomba do outro, pra quê? O certo mesmo, por mais que doa, é fechar as portas, que é o contato zero, buscar tratamento terapêutico, buscar grupos de autoajuda, buscar vídeos aqui no canal do YouTube, os vídeos aqui do meu canal, tem outros canais também, outros canais aí mais conhecidos, que também ajudam muito e me ajudaram muito também, tá? Eu sou muito agradecida aos vídeos do YouTube, eu sou muito agradecida aos blogs que eu li, eu sou muito agradecida aos livros que eu li sobre narcisismo. Assim, a minha mente conseguiu clarear muito, porque eu também queria me vingar, todos nós queremos, a gente sente, a gente é humano, a gente sente aquela raiva na hora, mas depois, sabe, a gente respira, a gente raciocina, a gente vê que não vale a pena. A não ser, claro, quando tem agressão física, aí sim a gente tem que entrar com medida protetiva para nossa proteção, a gente tem que entrar sim com o processo. Se tiver provas de difamações, entra com processo por difamação, por calúnia, por injúria. Se o narcisista estiver te devendo um dinheiro e você tem provas disso e ele não quer te pagar, entra também com processo. Eu não sou contra isso, eu acho que a gente tem que sim acionar a justiça quando dá para acionar. Mas tipo, ficar ali, tentando se vingar de uma pessoa, pegando o laudo médico para mostrar pro patrão, para mostrar pro macaco voador, isso é perda de energia. Isso é perda de tempo. É desgaste ainda maior. É desgaste. Então, eu aqui, ó, no final que ele fala aqui que ele faria isso, eu já pontuo porque eu acho, na minha opinião, que isso é um desgaste emocional a mais. Isso é um desgaste. Ele quer desmascará-la, na verdade. Mas eu acho que é um desgaste maior ainda. Até mesmo para a própria vítima. Porque o narcisista, gente, a gente não sabe o que ele pode fazer quando ele é desmascarado, né? Ele pode não fazer nada, como ele pode até mesmo entrar em fúria narcísica, chegar ali ao extremo da perversidade e cometer até crimes. Então a gente não sabe. Então é um risco que a pessoa está correndo também, né? Sabe aquele negócio? A gente não sabe com quem a pessoa está mexendo. A gente não sabe, né? Então, continuando aqui. Eu iria mandar cópia desse laudo para o patrão dela e para várias pessoas que a conheciam. Que ela não alienasse meus filhos contra mim. Ela respondeu de maneira projetiva e me bloqueou. Um detalhe, depois que eu descobri a verdade,
O ódio que eu tinha da moça que está com ela acabou. Todos os dias eu oro por essa moça, porque é mais uma vítima. É mais uma vítima, é isso mesmo. Ela não tem conhecimento do termo narcisista, ela não sabe o que é. Temo por meus filhos, vou lutar para me erguer, pagar as contas que ficaram e fazer meu nome voltar a ser respeitado. Pois eu saí daquele lugar como ladrão do que era meu, agressor de mulher e louco, mal pagador e homem traído. O preço da liberdade o preço da liberdade e o sofrimento. Vida que segue. E o relato termina aqui. Então é como eu falo. Quando o narcisista ele faz o descarte e a gente começa a descobrir todos os podres, as mentiras, as traições, as projeções, as sacanagens, os golpes. Sim, tem narcisista que dá golpe financeiro. Eu já vi vítimas aí perder casa, carro, loja, perder tudo. Tudo. Consegue dar um golpe e ficar com a conta no banco zerada. Eles dão golpes financeiros, sim. Eles são golpistas emocionais e são golpistas financeiros também. Então tomem muito cuidado. Tá? Só que a gente não sabe até onde eles podem chegar. Então a pessoa vai lá tentar desmascarar o narcisista, ela tá correndo até risco de vida. A gente não sabe até que ponto eles podem chegar. A melhor coisa a se fazer é o contato zero. É o contato zero. Se tiver provas contra o narcisista, eu tenho provas. Acione o narcisista na justiça para tentar reaver os seus bens. Ou então, pedir uma medida protetiva para que o narcisista ou a narcisista fique distante. Faça aquilo que está dentro da lei. Mas ficar tentando desmascarar o narcisista para outras pessoas, além de perda de energia, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Essas pessoas podem reagir de formas inesperadas, desde não ligar para o que você está fazendo, até aumentar aí o teor das difamações, ou então faz a projeção inversa, o narcisista que entra com uma medida protetiva contra você, ou então até mesmo te fazer algum mal. Desde agressões até encomendar, aí eu vou falar a verdade, a sua cabeça. Então tomem cuidado com esses seres. Tem narcisistas que estão envolvidos com crimes. Tem psicopatas que são criminosos. Então a gente não sabe o que eles são capazes de fazer. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso vocês queiram me enviar o relato da história de vocês, enviem para o endereço de e-mail narcisistasemamascara@gmail.com. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho também para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam dessa história de hoje? Não esqueçam também de seguirem a página no Instagram, no @narcisistasemamascara. Logo mais eu volto com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!